Eu mesmo presenciei a morte de 2 tuberculosos na rua, 2 aqui em Santana e 1 na rua Vilaça. Teve hemoptise e morreu afogado no sangue. Eu raramente ia à cidade. Eu sempre ficava por aqui, porque na cidade mesmo, eu sabia que nos bares eles tinham 2 tipos de copo. Tinha um fundozinho esverdeado, era para os doentes, e os copos normais para os de saúde. Então o garçom, mais ou menos pela cara, ele dava o copo. Eu nunca tomei nada fora de casa, mas eu tinha medo. Depois de mim, não tem ninguém, estou eu até agora aqui, 48 anos de paróquia, e encontrei 25 capelas na roça, onde eu dei assistência durante todo o tempo, e naquele tempo não havia carro, ou melhor, havia carro, mas não havia estrada, de modo que a gente andava sempre a cavalo, ou então de charrete. Mas ele andava por aí afora de cavalo, porque era uma paróquia muito extensa, então ele ia para a roça, então ele tinha uma garrochinha, é por isso que colocaram o apelido dele de o xerife de Santana, porque ele tinha que se proteger. Dizem que é para não só dos animais, mas de alguns desafetos do Monsenhor Luiz. Mas ele aposentou essa garrochinha, virou apenas folclore. É que Santana, no tempo que eu vim para cá, não tinha soldado aqui. Então a gente precisava tomar algumas medidas drásticas que competia a polícia. Mas a gente então, com essa força moral que a gente tem, a gente costuma fazer de muita coisa boa e evitar males que venham prejudicar aqui a população do bairro. Ele era caracterizado o xerife de Santana, porque ele chamava atenção. Ele saía à noite, quando a molecada estava fazendo baderna, estava fazendo algazarra na praça, ele chamava, ele conversava, e sempre com a energia, uma energia afetiva. Eu saí daqui todo criançado, todo na frente, e até o Santa Cruzeiro, jogando bala, tacando a vara de marmelo na criançada. Na igreja ele era rigoroso, então uma vez a irmã dela, a sobrinha dele, estava lá na igreja, vestida de manga. Ele falou, aquela moça lá que está lá com o vestido tal, faça favor de sair da igreja que não está entrando, era a sobrinha dele. Nisso chegou uma senhora que era madrinha, chegou atrasada, e ela entrou pela porta da sacristia, onde que ele estava. E ele viu que ela estava com o vestido, com as costas tudo de fora aqui. Ele tirou um paletó lá dos ministros da Eucaristia e botou nas costas da mulher, para tampar as coisas que estavam com as costas de fora. Nossa. E eu não sabia onde enfiava a cara, eu morria de vergonha. Nossa. Também teve o caso do sino, quando o Monsenhor Luiz, porque lá tinha 2 sinos, o Monsenhor Luiz, porque estava a paróquia crescendo, ele quis um sino para uma outra capela que estava surgindo. Só que a comunidade, também insuflada pelos antigos proprietários desse terreno, onde estava a capela, protestaram contra o Monsenhor Luiz, não queria deixar o Monsenhor Luiz tirar um dos sinos. Aí o Monsenhor Luiz o que fez? Fechou a capela. Tinha uma capelinha aqui, nessa rua aqui, ele tirou o sino, fechar a capela. Ele era desse jeito. Certa vez um prefeito veio comungar aqui e ele tinha acabado de se separar da esposa. Para o Monsenhor isso era um absurdo. Quando esse político chegou para receber a hóstia, o Monsenhor Luiz simplesmente deu um tapinha na costa dele e chamou o próximo e não deu a Eucaristia para esse político. Em 1976, me convidaram para ser candidata a vereador. Aí eu falei, não quero de jeito nenhum. Cheguei na cozinha e falei, bem, você acredita que o PDS me ligou querendo que eu seja candidata a vereador, mas de jeito nenhum, só se o Monsenhor ligasse para mim. Eu acabei de falar, o telefone tocou, era o Monsenhor. Mas não foi 2 minutos, desde você vai ter que ser candidato a vereador. Falei, que? De jeito nenhum, Monsenhor, vai, você é um soldado e você foi coisa para lutar e você vai ter que lutar. Você vai sair pelo PDS para ajudar a gente.
Aí eu saí, graças ao Monsenhor Luiz, eu não tinha saído não. E tinha os terrenos também nesse bairro do Boquirim, que era da Cúria, e haviam pessoas morando lá. E aí o que aconteceu? Um vereador incitou os moradores a protestar contra o Monsenhor Luiz, porque o Monsenhor Luiz queria vender esses imóveis para essas pessoas que estavam morando nesses terrenos. Só que é o que aconteceu, o Monsenhor Luiz falou que ele não ia ser mais eleito vereador, dito e feito. Na eleição seguinte, esse vereador acabou sendo derrotado nas eleições. Ele fumou 30 anos, né? Durante 30 anos ele fumou, depois ele parou, mas quando ele parou ele já estava doente. E ele, de vez em quando ele ficava internado no Pio XII, aí revezava eu e a irmã Paulina, Araci com a Zilda, irmã dele, e o Zico sempre ali presente. Foi uma época difícil, assim, de sofrimento para ele e para a gente, que a gente gostava muito dele. Ele estava com uma efizema muito avançada e até para amarrar o sapato ele tinha falta de ar. E estava sofrendo muito, ele não reclamava, fazia inalação o dia inteiro. Um dos últimos fins de semana que nós tivemos lá, o Pedro Paulo ainda falou: padre, vou levar o senhor de carro na igreja. Ele aceitou até. Ele aceitou. Mas aí foi ele falou assim, ó, pior. pior. Porque para ele pior. entrar e sair do carro, ele cansava mais se ele fosse a menina andando devagarzinho. Era um José de Campos, assim, e as pessoas que iam na casa da noite jantar com ele, assim, tomar uma sopa, porque já estava tremendo muito, mas mesmo com toda a doença dele, ele nunca deixou de celebrar a missa. Cheguei lá e estava dando os últimos suspiros. 1h da manhã o sino fúnebre batendo. Muita gente não dormiu aquela noite. Mas tudo passa, né, Danilo? A vida é assim. Inclusive teve uma reforma da porta lateral, dos degraus da porta, que ele encomendou as pedras e ainda falou para a moça que ia ter uma grande festa, que ele precisava aprontar a entrada da igreja. E foi para o velório dele. O último desejo dele foi ser sepultado aqui dentro, da Matriz de Santana, porque foi ele que construiu. Ele foi sepultado aqui no altar. Só que, o que aconteceu? Como ele era muito querido aqui, virou uma romaria. Ao invés de ir para o Santíssimo, o povo estava indo no túmulo do Monsenhor Luiz. Então, o bispo, na ocasião, decidiu remover o Monsenhor Luiz aqui do altar e trasladar ele para o início aqui da igreja, aqui no saguão de entrada. Para mim foi um gesto até simbólico, que o ideal seria ficar na entrada mesmo, como um guardião, como um protetor, não só da igreja de Santana, mas como da igreja católica. E tinha uma empregada na casa, a Inha Maria, que foi para a casa do tio padre, mocinha, com uma filha, era viúva. Ela era filha de índio e morou com ele a vida inteira. Pra você ter uma ideia, tinha dia que a gente batia lá na porta, ela abria a janelinha e falava assim: padre não está aqui. E fechava a porta e não deixava a gente entrar. A Inha Maria era uma pessoa muito fechada. A gente falava que a Inha Maria era um cão de guarda. Porque a Inha Maria era presente ali naquela casa o tempo inteiro. Se ele estivesse descansando, ela não deixava ninguém chegar. Ela tomava conta dele, mas cuidava mesmo. Mas a Inha Maria ficou até o fim. Ajudou a gente a desocupar a casa e até no dia que ela foi embora foi muito triste, eu lembro disso. Ela foi dando tchau, uma casa que ela viveu mais de 50 anos. E sempre continuo a falar sempre o que precisa, embora muitas vezes vai ferir os sentimentos de amor próprio e de vaidade de algumas autoridades. Então me deram o nome de xerife, me honra muito. Só não me deram uma estrela de ouro para me colocar na batina. Sempre fui muito bem tratado por todos, sempre houve muito respeito pela minha pessoa. Então agradeço muito e peço a Nosso Senhor todos os dias, e não esqueço de rezar pelo povo de Santana e pelo povo também de São José dos Campos, a quem eu fico muito grato, e peço a Deus Nosso Senhor
e a nossa padroeira Santana, que abençoe essa cidade tão boa, que tanta saúde restituiu aos doentes e que hoje é uma bandeira de progresso, de alegria para o Brasil. Ele era uma pessoa assim que eu vejo assim como um ídolo. Tá? Para mim, eu vejo o tio Padre como uma pessoa que não morreu. Não morreu. Para mim, ele está sempre presente. Inclusive, eu acho que é uma influência muito grande na nossa personalidade, no nosso caráter, porque as coisas boas a gente lembra dele.